Amiga, você não sabe. Histórias reais que você não ouviu, mas deveria. Oi, eu sou a Gabi e antes de te explicar sobre esse podcast, eu quero te contar como eu cheguei até aqui. Eu sempre fui apaixonada em me comunicar. Comecei no teatro lá em 2010, me profissionalizei, fiz peças, trabalhei com humor, mas em paralelo a isso eu sempre tive um emprego CLT, né? Porque só o teatro, infelizmente, não dava conta. Então eu já trabalhei em shopping, balada, fui feirante, já fiz de tudo um pouco. E eu saí de casa cedo, então com 18 anos eu já saí da casa da minha mãe e fui construir a minha independência. Em 2013 eu fui morar na Bahia e lá eu vivi intensamente a arte. Fiquei anos em cartaz com show de humor, peças infantis, teatro musical, mas em paralelo sempre trabalhando em CLT para me sustentar, né? Em 2029 eu voltei para São Paulo, em 2021 me casei e aí a vida tomou outro rumo. Abri uma clínica de estética, trabalhava muito mesmo, assim, das 8 da manhã às 10 da noite. E aos poucos eu fui me afastando daquilo que sempre foi minha essência. A comunicação, o humor, o palco. Na pandemia, eu comecei a postar vídeos de humor. E em menos de um mês, mais de 150 mil pessoas começaram a me acompanhar no TikTok. E ali eu entendi uma coisa. Eu não tinha perdido isso em mim, sabe? Eu só tinha deixado um pouco de lado. Em 2023 eu voltei para os palcos e isso reacendeu tudo. E aí foi quando nasceu o meu primeiro podcast, uma parceria incrível com uma amiga maravilhosa, Gabi Roncati, e foi um projeto lindo, só que por questões de rotina a gente não conseguiu continuar. E aquilo me doeu, porque eu já tinha me apaixonado e muito por esse universo. Mas em 2025 aconteceu uma coisa que mudou completamente a forma como eu vejo tudo isso. Eu fui convidada pela Gabi Roncati para fazer parte de um projeto voluntário chamado Rumo ao Riso. Um projeto lindo, onde a gente atua com a palhaçaria terapêutica em hospitais, levando leveza, né, para as pessoas que estão passando ali por momentos difíceis. E esse projeto me atravessou de um jeito que eu não consigo nem explicar. E ali eu entendi de verdade o poder que uma conversa, uma história, um momento ele pode ter na vida de alguém. Eu vi de perto como o que a gente fala, o que a gente compartilha, pode acolher, aliviar, transformar. E aí isso ficou na minha cabeça. Quantas histórias a gente não vive por aí, quantos momentos a gente compartilha com outras pessoas e que de alguma forma toca nelas. Às vezes de alguma forma aquela história que a gente compartilhou, aquele momento que a gente viveu e contou para outra pessoa, pode acender alguma coisa dentro dela. A gente pode ajudar de alguma forma, com um simples compartilhamento de um momento, de uma história. E foi aí que dentro da minha cabeça maluca e dentro do meu coração nasceu o podcast Amiga, Você Não Sabe. Um podcast feito de histórias reais. Histórias anônimas, histórias intensas, histórias de superação. Daquelas que parecem fofoca, mas que vão muito além disso. Porque às vezes você está passando por alguma coisa e ouvir a história de outra pessoa pode te dar um caminho, uma resposta ou pelo menos um alívio. E como é que vai funcionar? Bom, as histórias são enviadas por vocês através de um formulário ou através de áudios no nosso WhatsApp. Tudo de forma anônima. Nomes, lugares, tudo é adaptado para preservar a história de quem conta. E principalmente, aqui a gente não julga, a gente escuta, reflete, conversa. A cada história contada vai ter uma hashtag com o nome dessa história. E aí a gente tem um grupo no Telegram onde a gente pode, de forma respeitosa, é claro, dar a nossa opinião, falar sobre o assunto, aconselhar de forma respeitosa e empática a pessoa que nos enviou a história. A gente vai dividir essas histórias. Então, por exemplo, uma história de romance vai para o quadro É o Amor. Então, quando a gente começar o podcast falando que essa história é do quadro É o Amor, você já sabe que é uma história de romance. A gente também vai ter um quadro 18+, ou seja, não ouça perto das crianças. Teremos o quadro Deu Muito Errado e também o quadro Dei a Volta por Cima. Esse projeto é mais que um podcast para mim. É um recomeço, é um sonho e eu quero muito construir isso com vocês. Então já segue, compartilha e se você tiver uma história, talvez ela precise ser ouvida.
Porque às vezes, amiga, você não sabe. Quer ver a sua história aqui? Envia pra gente por e-mail, WhatsApp ou formulário. Tá tudo no link da bio no Instagram. Entra também no nosso grupo no Telegram. É só digitar Amiga Você Não Sabe e pronto. A próxima história pode ser a sua. Um beijo e até a próxima!